Bom, e aí nós chegamos então ao resultado do desvio padrão, que é representado por S, 1,94 minutos. E aí ficou faltando só o coeficiente de variação, que na verdade depende deste resultado e do resultado da média, para poder calcular, tá? Então vamos lá. Ó. Coeficiente de variação vai ser o desvio padrão dividido pela média, multiplicado por 100, porque o resultado é em porcentagem. Então, o coeficiente de variação vai ser 1,94, que é o resultado do desvio padrão, que está aqui, dividido pela média, que é lá do item C, ó, 4,03 vezes 100. Lembra de dividir, não arredonda ainda. Depois que dividiu, multiplica por 100, aí sim o resultado com duas casas decimais depois da vírgula. Coeficiente de variação, 48,14%. Portanto, uma variabilidade ou uma dispersão alta. Por que alta? Porque o parâmetro é de 0 a 10 é baixa, de 10 a 20, incluindo 10 e incluindo 20 é média, e acima de 20 é alta, portanto, 48,14%, uma alta dispersão. Significa que os valores estão se dispersando bastante, né, da média, tá bom? É uma amostra bem heterogênea. Esse foi o primeiro exercício. Bom, para o exercício 2, eu fiz questão de colocar aqui um gráfico que é chamado de histograma. Tá vendo que as coluninhas são grudadas? Para gráficos como esse, onde as colunas são grudadas, significa que ele representa uma tabela com intervalo de classe. Por quê? Porque aonde termina um intervalo, começa outro, tá? Então, sempre que você for fazer um exercício, for pedido várias coisas a respeito deste gráfico, o ideal é sempre você construir a tabela de distribuição de frequência que representa esse gráfico. E construir a tabela, a gente está praticamente pronta, tá? É só olhar o que está acontecendo aqui e transferir isso para uma tabela com intervalo. Ó, de acordo com o gráfico abaixo, desenvolva as questões. Do que se trata esse gráfico aqui? Estaturas em centímetros dos jovens atletas do Clube Stars selecionados para o campeonato interno. Então, ó, aqui estão as estaturas. Tem um errinho aqui embaixo. Já vão me desculpando aí, ó. Estaturas em centímetros. Então, aqui no eixo horizontal estão as estaturas, que na verdade são as minhas variáveis. E cada coluna, o tanto que ela sobe, é o meu FI, que no caso é o número de atletas. Então, ó, para a estatura de 150 a 154, 6 atletas. Da estatura de 154 a 158, 5 atletas. De 158 a 162, 12 atletas e assim por diante. Como que eu vou representar isso? Cada coluna dessa representa uma classe. Então, eu tenho 3, 6, 9, 10 colunas. Logo, na hora que eu for construir a minha tabela, eu vou ter uma tabela com 10 classes, tá? Vou começar com 150, que vai de 150 a 154. Tá vendo que a variação aqui é de 4 em 4? Então, tá fácil construir, ó. Vamos lá para a construção da tabela, que provavelmente é o que ele vai pedir primeiro. Ó. Construa a tabela de distribuição de frequência com intervalos de classes e que representa as estaturas dos atletas selecionados para o campeonato interno. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a construção da tabela. Tá aqui. Lá o gráfico é chamado de histograma. Só pode representar uma tabela como essa. Ó, lembra que eu contei as 10 colunas? Tá aqui, ó, 10 linhas. As estaturas lá começa com 150 e vai variando de 4 em 4. Ó, é só colocar aqui, ó, 150 a 154. Aonde terminou uma, começa a outra. 154 a 158. Tá variando de 4 em 4, ó, vai até o 10. E o FI é o número de atletas. Eu posso até colocar aqui FI aqui na frente se quiser. A gente já sabe que é FI. 6, 5, 12. Se a gente olhar, ó, 6, 5, 12, 13, 16, é nessa ordem aqui, certo? Vai até o 1, né, ó. Aqui tá em branquinho, porque senão não daria para colocar, ó, o 1 aqui, certo? Então, vamos ver como é que ficou lá, ó. Até o 1, tá vendo? 6, 5, 12, 13. Essa é a tabela, que agora você já conhece. Vocês têm mais intimidade com ela para poder calcular tudo o que é pedido, tá? Eu não vou ficar detalhando o cálculo, porque a gente já fez isso para a tabela sem intervalo. Mas vamos só comentar aqui a resolução.
tá? Senão vai acabar tomando muito tempo, a gente não consegue falar de todos os exercícios. O que foi pedido? Ó, foi pedido, se a gente olhar aqui, ó, média, porcentagem, média e porcentagem, FI vezes XI, FRI. Sabendo que somente 17% dos atletas com estatura superior participarão do torneio, determine a partir de que estatura um jovem poderá participar do torneio. Eu quero comentar esse item D. Tá vendo que ele não está pedindo porcentagem? Ele está te fornecendo uma porcentagem. Ele quer que você separe esses 17% que tem estatura superior. Quando ele te fornece uma porcentagem, pede para você separar esse grupo, que é o que ele está dizendo aqui, que é quem vai participar do torneio, você vai calcular a medida separatriz. Você vai separar esses 17% dos 83%. Depois a gente vai analisar isso daí, mas isso é medida separatriz, portanto eu preciso do FAQ, tá? Item E. Qual a estatura que representa a moda? Moda não necessita acrescentar nada na tabela. Classificar a variável de estudo também não precisa de nada, só olhar a variável, que na verdade é estatura em centímetro. Qual a estatura mediana, que também é medida separatriz, preciso do FAQ. Se o grupo de atletas for separado em 4 grupos divididos por estatura, separados em 4 grupos divididos por estatura, qual será o limite de estatura de cada grupo? Quartis, ó, é medida separatriz, também precisa do FAQ. Quantos atletas têm estatura igual ou superior a 162 centímetros? Se eu quero saber quantos atletas, basta olhar na coluna FI, eu não preciso acrescentar nada também. E qual a porcentagem? Aqui eu não estou dando porcentagem, eu estou perguntando a porcentagem, assim como no item C, ó. Então, eu preciso da coluna do FRI. Então, quando você lê tudo isso, vai colocando na frente do exercício aqui, do que está sendo pedido, qual é a coluna que você tem que acrescentar. Isso vai facilitar na hora de desenvolver o exercício, tá? Ó, eu já vou mostrar para vocês aqui. Eu coloquei nas observações, para cada item, tudo que você precisa calcular. Nesse caso, como não falou nada de desvio, desvio médio, desvio padrão e coeficiente de variação, não precisa nada daquilo de DI, DI ao quadrado, nada daquilo. O que eu preciso é de XI e FI vezes XI para o cálculo da média. Eu preciso de FRI para o cálculo de porcentagem e preciso de FAQ para as medidas separatrizes, que são quartil, decil, percentil, mediana, tá? Então, vai ficar assim. Pro, posso fazer aquele esqueminha no Excel para poder calcular? Pode. Você vai colar essa parte aqui, ó. Estaturas até FI. Você vai colar esta parte. O XI é bom você calcular individualmente também, porque é isto mais isso dividido por 2. Aí, a partir daqui, ó, FI vezes XI, FRI, essas duas você pode calcular lá no Excel. Mas, se bem que essa daqui não tem tanta coisa para calcular, né? Mas, de qualquer maneira, se você quiser colar no Excel, vai ajudar para você calcular essas duas colunas, o FI vezes XI e o FRI, tá? Mas só lembrando como é que eu acrescento aqui. Então, você fez lá, até essa primeira parte, até o FI foi copiado, tá vendo? Aí eu vou para o XI. XI vai ser o quê? Para a primeira linha, 150 mais 154 dividido por 2. Vai dar 152. Depois é só verificar. Essa variação aqui não é de 4 em 4? Fez o primeiro, aí é só somando. Mais 4, mais 4, mais 4. Vai fazer o XI de todas. Aqui você anula que você não precisa da soma do XI. FI vezes XI. O nome já diz. FI que é 6, vezes XI que é 152. Isso vezes isso, 912. 5 vezes 156, 780 e assim por diante. Essa coluna você precisa somar. Tudo que for produto, você precisa da soma da coluna, tá? Todas que forem produto. E além delas, o FI e o FRI, da gente fazer lá a soma das porcentagens, nesse caso aqui, ó. FRI é porcentagem. Se você somar toda a coluna do FI, vai dar 100. Só porque deu 100, gente, o FRI vai dar igualzinho o FI, ó. 6
vezes 100 dividido por 100 vai dar 6%. 5 vezes 100 dividido por 100, como é 100, vai dar ele mesmo, 5%. Então, quando a tua amostra tem tamanho 100, você não precisa calcular. O 6 vai ser 6%, o 5 vai ser 5%, o 12 vai ser 12% e assim por diante. Tá aqui, ó. Vai acabar que vai dar o mesmo valor, porque o tamanho da tua amostra é 100. Então, se você multiplica e divide por 100, vai dar ele mesmo. E o FAQ, FI, primeiro copia, 6. 6 mais 5, 11. 11 mais 12, 23. 23 mais 13, 36 e assim por diante. Até chegar na última linha, que com certeza vai bater com o tamanho da tua amostra, que é 100. Tá? Chegou aqui, você fez tudo o que você precisa para fazer todos aqueles cálculos que ele pediu, certo? Então, vamos ver. Ó. Determine a estatura média. Média é a somatória de FI vezes XI dividido por N. Portanto, somatória de FI vezes XI, que é 16.836, dividido por N, que é 100. Vai dar 168,36. Essa é a estatura média, 168,36. Tá aqui. Item C. Determine qual a porcentagem de atletas com estatura inferior a 1,70 m. Porcentagem. Ó. Porcentagem é isso daqui. Inferior a 1,70 m. Ó. Aqui entra 1,70 m. Inferior é da quinta para baixo. Então, são as linhas 1, 2, 3, 4 e 5. 1,70 não entra aqui mesmo, então inferior a 1,70 é tudo daqui para cima. Da primeira à quinta. Ó, da primeira à quinta, você soma as porcentagens. Então, da primeira à quinta, somando as porcentagens, 6 mais 5 mais 12 mais 13 mais 16. Vai dar 52% dos atletas tem estatura inferior a 1,70 m. Tá? Ó, todo mundo que tá da primeira até a quinta. Você soma as porcentagens. 52%. Item D. Essa daqui, muito cuidado na hora da interpretação. Ó, sabendo-se que somente 17% dos atletas com estatura superior participarão do torneio de basquetebol. Determine a partir de que estatura um jovem poderá participar do torneio. Pode ser que muita gente olhe esses 17% e calcule o percentil 17%. Se eu fizer isso, o que eu estou fazendo? Eu estou separando 17% de quem está no começo da amostra, que é quem tem estatura inferior. Se a gente olha para essa amostra aqui, ó, não está no começo quem tem estatura inferior? Então, se eu calcular o percentil 17, eu estou separando 17% de quem tem estatura inferior dos 83% que tem estatura superior. O que eu quero? Eu quero 17% de quem está aqui no final. Então, eu não calculo o P17. Eu calculo a diferença do 100%, que é o percentil 83. Sempre que o que eu quero está no final da tabela, eu faço a diferença da porcentagem. Então, tá aqui, gente, ó. Como nesse caso temos que separar 17% da amostra, cujos valores estão no final da tabela, pois são as estaturas superiores, vamos calcular, tá invertido aqui, o percentil 83, que corresponde a 83%, que é 100 menos 17. Bom, percentil 83 vai ser a relação 83 vezes N dividido por 100, porque é percentil. 83 vezes 100 dividido por 100, que nesse caso vai dar 83. Onde que eu vou olhar esse 83? Eu vou olhar na coluna FAQ, porque é uma medida separatriz. Olhando na coluna FAQ, o 83 está dentro do 93. Portanto, pertence à sétima classe. Então, nós vamos aplicar a fórmula do percentil 83 usando como base a sétima classe. Tá aqui, ó. Verificamos que o 83º elemento pertence à sétima classe. E aí, aplicamos a fórmula, tá? Vamos ter que ir para o próximo vídeo para poder terminar, ok?